Oi, gente, então, estou aqui nesse novo formato. Se você veio do Instagram, muito obrigada por ter vindo. Espero que você goste. Se inscreva aqui no canal para me ajudar. As resenhas vão continuar sendo por aqui, porque eu achei melhor, já que no IGTV as pessoas preferem vídeos mais curtos, eu tava percebendo isso. E aqui no YouTube as pessoas acabam assistindo vídeos mais longos, sabe? E as resenhas, como eu gosto de falar muito, eu achei por bem trazer pra cá. Espero que vocês gostem. E aí, hoje eu vim trazer como primeiro vídeo assim do canal os 7 maridos, é uma resenha sobre os 7 maridos de Evelyn Hugo, né? E eu já adianto que em determinado momento eu vou contar um spoiler, então vou contar realmente a história. Então quem não gostar, assiste depois de ler, enfim. Mas por enquanto eu vou contar como é a narrativa em si. Nesse livro a gente vai conhecer a Evelyn Hugo, que é como se... Eu pensei nela como se fosse a Meryl Streep, assim. As características, tipo, vamos dizer, o histórico de filmes, essas coisas, sabe? Mas a aparência não é, e eu já explico esse ponto. Porque, enfim, a Evelyn Hugo é uma mulher e foi nos auges dos anos 60, 70 e 80. Ela foi uma atriz muito renomada. E depois de um tempo da morte da sua filha, ela não dava mais entrevistas, estava reclusa, até que ela entre em contato com uma determinada revista, que é onde a Monique trabalha. E ela diz que quer fazer uma entrevista, porque tem um leilão lá de vestidos dela, e ela quer ceder uma entrevista para essa revista, mas só se for a Monique. E aí todo mundo da revista fica meio assim, porque a Monique chegou recentemente, mas a Evelyn disse que era um requisito indispensável, que ela só faria se fosse com a Monique. Aí eu já fiquei meio assim, né? Por que será? Já sabia que tinha alguma coisa relacionada a elas duas. E a Monique não conhecia a Evelyn antes, assim, né? Conhecia como artista, mas nunca tinha assistido aos filmes dela, nem nada. E ela aceita, né? Porque ela tem essa ambição de subir na carreira, né? Porque ela tá fazendo umas reportagens que ela não gosta muito e tal, não se identifica e quer subir, ser reconhecida. E aí o primeiro ponto importante é que a história vai se dividir em duas narrativas. A Monique se encontrando com a Evelyn e também alguns contextos familiares dela. E é como se a Evelyn mesmo estivesse contando, né? Porque acaba que a Evelyn vai contar a vida dela, que é outro ponto do livro. Na verdade, a Evelyn quer que a Monique escreva a biografia da vida dela. E quer que ela escreva assim, sem pudores nenhum, mas quer que ela seja honesta com as palavras que a Evelyn está dizendo. E disse que ela iria entender, enfim, no final, porquê de tudo isso. Então, a Evelyn também é conhecida por ter se casado 7 vezes. E aí você fica, meu Deus do céu, como é que vai ser isso, né? Então, num primeiro momento, a Monique fica meio receosa porque percebe que ela não quer a entrevista pra Vivan. E aí ela fica meio receosa, mas aí a Evelyn diz, minha filha, pelo amor de Deus, você vai ganhar milhões de reais com a minha biografia, vai ser tudo seu, só quero que você escreva. Todos os direitos vão ser seus, você vende pra quem quiser, tudo. Eu fiz uma pesquisa, tá em volta de 10 milhões de dólares, você vai perder essa oportunidade? E a Monique fica meio assim, né? Realmente, é algo assim, a se pensar pouco, né? Enfim, mesmo com os dilemas dela, ela acaba topando, então elas começam a se encontrar e a Evelyn vai contando a história. E a partir do momento que a Evelyn vai começar a contar a história, é parte pra essa narrativa que a Evelyn contando, sabe? Dividido nos 7 maridos dela. E aí, no primeiro momento, eu fiquei, tá, vai ser só isso, né? Contando a história dos 7 maridos. Aí eu pensei, não, provavelmente a Evelyn se envolveu com o pai da Monique em algum momento, é por isso que quer que ela escreva, porque, enfim, tem algum segredo aí no meio que ela no final vai contar. Eu já tava pensando nisso, sabe? Porque um ponto é que o pai da Monique morreu. E aí só tem a mãe dela, que não mora na mesma cidade, enfim. A Evelyn vai contando a partir do primeiro marido. E a primeira pergunta que a Monique faz é, quem foi o amor da sua vida? E a Evelyn fala assim, que não quer falar. Aí nesse momento eu já vou contar um spoiler. Que na verdade, assim, era uma intuição minha. Quando ela falou assim, que não queria falar, eu já pensei, meu Deus, é uma mulher. E eu estava certa. Aí esse é o ponto principal do livro, sabe? Porque os 7 maridos, embora um deles tenha sido realmente importante, assim,
Os 7 maridos não são nada comparado ao grande amor da Evelyn Hugo, que foi a Célia St. James, né? Que era uma mulher que ela conheceu em um set de filmagem, de um filme que no início ela não gostava dela, mas enfim, acabaram se apaixonando. E aí, minha gente, e aí que o livro desanda, porque o que acontece? A Evelyn vai contando a partir desses maridos, né? E sempre tem a Célia no meio e tal. E naquela época elas não podiam se assumir, né? Porque, enfim, a sociedade via como transviado, né? Enfim, como se tivesse errado. Mesmo que ainda hoje tenham certos problemas, né? Enfim, naquela época era muito mais forte. Então não podiam se casar, não podiam fazer nada. É que é muito interessante você observar, porque assim, o primeiro marido, e aí, gente, só spoiler daqui pra frente, eu vou contar a real, só spoiler. E o primeiro marido da Evelyn é um marido problemático porque ele agride ela, então tem gatilhos de violência doméstica, tem, enfim, situações bem pesadas, porque a Evelyn nasceu em uma família pobre, então ela passou por outros tipos de violência, sabe? Violência no núcleo familiar dela. A carga emocional desse livro também é uma coisa bem, assim, pesada, sabe? E, assim, o relacionamento dela com a Cília é muito real, porque nenhuma é toda perfeita, nenhuma é toda errada, sabe? Todas as duas erram e acertam. E assim, é meio triste porque o que acontece? A Evelyn só tá contando isso agora porque todo mundo já morreu. A filha dela morreu de câncer de mama, o último marido dela morreu, outros maridos, todo mundo morreu, a Célia também já morreu. E é muito triste você pensar que elas não puderam aproveitar tanto por conta dessas imposições sociais, sabe? E aí, assim, é um livro que eu não esperava que ia ter isso dessa temática LGBT como se fosse o cerne da questão. Eu sabia que tinha, o pessoal fala assim, né, quando vai falar dele, mas eu não sabia que era a Evelyn. Eu achava que era um dos maridos dela, e até ele realmente é gay e tal, que é o melhor amigo dela, a pessoa que ela mais ama, assim, sabe, que ela tem... Ela viu uma figura muito próxima a ela. E aí a gente vai acompanhando a vida da Evelyn a partir da percepção dos maridos. Porque nesse período todo, a Evelyn sempre amou a Célia. E, enfim, aí teve situações que elas ficam juntas, que elas se separam, juntas, se separam por, enfim, influências internas e externas a elas, sabe? E é muito interessante de verdade. Foi um livro que eu favoritei, eu chorei, porque, enfim, gente morre, sabe? E foi tratado com muito zelo nessa questão. Eu não acho que foi de forma leviana. Foi um romance homossexual verdadeiro, não tentou botar estereótipos assim, sabe? Foi verdadeiro, eram duas mulheres que se apaixonaram. E ainda tem outro ponto. Não eram duas lésbicas. A Evelyn é bissexual. Ela deixa isso claro. Ela é bissexual e quer que a... Tanto é que tem uma parte... A Monique às vezes me irritava mais que a Evelyn. Porque a Monique, ela tinha uns preconceitos, sabe? E eu ficava, mulher, tu é mais nova que ela e tá assim. E a Evelyn, tipo, Monique, pelo amor de Deus, eu não sou lésbica, eu sou bissexual, você não entendeu? Quem era lésbica era a Célia, eu sou bissexual. Isso é muito importante, porque a autora, Taylor Jackson Wright, enfim, ela fala que é bissexual, ela impõe isso, sabe? Isso é muito importante, questão de representatividade mesmo, eu achei o máximo. E aí, beleza, eu achei um romance muito bom, a história é muito boa, você fica querendo saber mais. No início eu tava meio truncado assim, e pronto. E aí tem a parte da Monique também, né, que ela tá se divorciando, o pai dela morreu, a mãe dela tá vindo. Mas assim, não vou mentir que a parte que mais nos interessa no livro é a da Evelyn, sabe? A Monique é como se fosse só
pra você parar um pouquinho das coisas pesadas que aconteciam com a Evelyn e que ela fazia também, sabe? É muito importante. A Evelyn, eu ainda fico assim, como pareceu muito real, sabe? Isso até a Bel Rodrigues, né, do canal dela, ela fala que quando você lê, você... Como assim essa mulher não existe? Porque ela não é retratada como uma pessoa perfeita, ela é retratada como uma pessoa que tem erros, e acertos e que fez de tudo para manter onde estava, sabe? Para conseguir o que queria e, enfim, né, com alguns limites, mas que era uma pessoa ambiciosa, sabe? Ela é realmente uma pessoa ambiciosa. E aí a parte da Monique vem um pouco pra balancear. Beleza, eu gostei muito do livro de verdade, favoritei. Mas como eu disse no início do vídeo, eu dei 4 estrelas e meia. E por quê? Eu sei que em Hollywood tem uma questão do branco, do magro, da beleza europeia, eurocêntrica, sabe? Mas me incomodaram muito, muito mesmo, alguns comentários meio gordofóbicos, sabe? Tipo, que eu não sei porque estavam lá, porque não acrescenta em nada. Alguns eu até entendo, porque é pelo contexto da época, então, ok, a época era realmente você ser gorda era algo ruim, né? Visto pela sociedade, porque a beleza era tipo de Mary Monroe, aquela curvilínea, sabe? Tem outros momentos que simplesmente são gratuitos. E agora eu vou procurar pra vocês rapidinho. Antes de mostrar as partes que eu não gostei, eu esqueci de falar algo importante também. É que a Evelyn, não é branca. Ela se diz morena. E aí é massa, porque a personagem principal não é branca, a May, e a Monique também. Então são duas personagens principais que não são brancas, e eu adorei isso, sério. Porque, enfim, a gente sabe, né, que às vezes os personagens principais são brancos e só tem branco. E é massa mostrar que um livro que não só tem branco, é muito massa, de verdade. E aí pronto, aí na descrição da Evelyn diz assim: com cabelos loiros que ela pintava, bem dourados e sobrancelhas escuras com arco perfeito, a pele morena e os olhos castanhos acobreados. É impossível não parar de ficar admirando. E aí eu achei bem massa. Aí uma outra questão que eu fiquei me perguntando é sobre a Monique, porque quando a Evelyn fala que ela é bissexual, a Monique diz, né, então, meu Deus, realmente é muito chato quando a pessoa tenta te impor o que você é, né, e eu passo isso porque quando eu digo para as pessoas que eu sou birracial, e aí eu fiquei me perguntando se é algo lá dos Estados Unidos, e aí eu fiquei me perguntando, né, birracial, porque o pai dela era negro e a mãe dela era branca. Aí eu fiquei me perguntando se é algo lá dos Estados Unidos, isso de você se declarar como birracial, porque aqui a gente não vê isso. Tem um comentário aqui em específico que eu vou ler pra vocês também, que é da Monique, na verdade. E aí foi essa parte que eu fiquei um pouco incomodada. Ela diz o seguinte: além disso, sempre odiei ser chamada de fofucha. Isso me faz lembrar que eu era uma criança gorda, parecia um bolinho fofo. Sendo que ela diz isso num tom muito pejorativo, sabe? Eu fiquei meio assim, tipo... E isso, assim, sem nexo, porque a mãe dela chamou ela de fofucha. A autora poderia ter retirado isso, sabe? Mas, assim, por isso que eu tirei essa meia estrela, digamos assim. Porque foram coisas que eu fiquei pensando, sabe? E me senti um pouco incomodada. Mas o livro, fora essas questões, é maravilhoso. E eu indico muito, porque é um romance entre duas mulheres muito real e massa de se ler assim, porque você não é aquele romantizado, muito romantizado, e nem é muito trágico, sabe? Por mais que seja também, mas não é só isso, enfim, é muito massa de verdade. Eu não estava esperando que fosse assim, foi uma grata surpresa. E eu indico demais Os Sete Maridos de Evelyn Hugo pra você que se interessou por essa breve assim, né? Recomendo bastante. Se você gostou, aí eu tenho que falar como se fosse no YouTube, né?
Se você gostou, deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal. E é isso, comenta aí se vocês gostaram e nos vemos no próximo. Tchau!